Olá, que bom que você está aí. Seja bem-vindo a esse canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Fitoterapia Descomplicada. Já que você está aí, você sabe o que é exatamente uma planta medicinal? Não? Vamos aprender agora. É, muitas plantas estão espalhadas pelo planeta e elas têm muitas serventias. Nós usamos as plantas desde tempos imemoriais como alimento, como suporte à nossa vida, usado no passado fazendo cabanas, mas recentemente usando como lenha, fazer fogo. Enfim, as plantas sempre estiveram na vida do ser humano. Mas a partir de quando uma planta passou a ser chamada de medicinal? É difícil dizer isso, afinal de contas, é, primeiro veio o uso e depois é que dá seu nome. O fato é que uma planta tida por medicinal, quando ela tem ação terapêutica, curativa, medicinal, sobre o ser humano, sobre animais. Então, de modo geral, você chama de planta medicinal quando uma planta possui efeitos que podem ser utilizados para aliviar sintomas, para prevenir uma doença e até mesmo para curar essa doença, né? Tratar uma doença. Porque as plantas, de modo geral, têm dentro delas muitos princípios ativos que são substâncias químicas. Sim, são muitas substâncias químicas. É um erro achar que não tem substância química nas plantas, porque a natureza é toda feita de substâncias químicas. O que difere das substâncias químicas que nós temos como inimigas, muitas vezes, é o fato de serem substâncias químicas artificiais que causam mal. Nas plantas, as substâncias químicas que tem são todas naturais e são um conjunto delas, são tantas e elas trabalham sinergicamente produzindo uma coisa que nós chamamos de fitocomplexo. Então, esse complexo de substâncias químicas, que são o que nos interessa nas plantas medicinais, são o responsável pelos benefícios. Tem que fazer um adendo aqui, porque não é porque é natural que não faz mal. Uma substância química presente nas plantas pode sim ser muito, muito maléfico à saúde de alguém. Vamos lembrar que plantas venenosas são plantas capazes de envenenar e levar à morte as pessoas. Plantas, animais peçonhentos, então, são naturais e, no entanto, são capazes de causar muitos prejuízos. Mas outras substâncias químicas que são classificadas como flavonoides, óleos essenciais, taninos, mucilagens, alcaloides, são substâncias que, em conjunto, atuam para fazer com que uma planta seja benéfica a uma ou várias condições de saúde, atuando em um órgão, um sistema, vários sistemas. Existem plantas que têm ação no organismo inteiro, são chamadas de ação sistemática. Então, isso é uma planta medicinal. Ela é uma planta que tem a atividade de prevenção ou de cura de doenças como um todo, de sintomas, enfim, é muito positivo. Mas, ao longo do tempo, essa coisa foi. Identificar essas plantas não foi uma coisa simples. Primeiro, foi por tentativa e erro, lógico. Mas a gente então tem uns critérios para classificar uma planta como medicinal, já que a gente não tem esse conhecimento todo ainda. Então, o que usa para classificar uma planta como medicinal? Basicamente, ela tem o uso tradicional, ela é caracterizada como medicinal, porque tradicionalmente ela tem esse uso. Apresenta atividade biológica testada em laboratório, então nós temos hoje várias plantas que são alvo de pesquisas, e algumas indicam que tem atividade biológica. A gente tem evidências científicas já. Muitas e muitas plantas já estão não tendo provas ainda,
mas evidências robustas de que ela tem atividade realmente medicinal. Nós temos a tradição popular, o uso consagrado de uma planta, de uma erva, ao longo do tempo, faz com que ela seja usada como medicinal por geração pós geração. E, lógico, por fim, tem muitas plantas que têm um reconhecimento oficial. A medicina convencional já testou e já aprovou essas plantas. Vamos voltar um pouquinho. Quando eu estou falando de uso tradicional, são comunidades que, ao longo da história, vêm dando uso a determinada planta ou conjunto de plantas, e isso atravessou a história. Por exemplo, a ayahuasca, que é uma bebida tradicional feita pelos povos amazônicos, né? Os povos primordiais, os indígenas que lá vivem, tem uma bebidagem feita com um conjunto de plantas que já está sendo utilizada terapeuticamente, embora essa bebida ela entre em rituais religiosos, espirituais, cerimônias, mas ela tem tido hoje uma série de ações terapêuticas que estão sendo descobertas nessa bebida, que é feita basicamente por um cipó e uma folha. Então, esse Banisterol escape é um componente principal e tem muitos princípios ativos, segundo já está se descobrindo hoje. O outro que eu falei é a atividade biológica. Então, por exemplo, a curcumina, que é um corante amarelo muito intenso, presente na cúrcuma longa, que é chamada de cúrcuma somente, ou de açafrão da terra, muito utilizado hoje no mundo inteiro. Essa curcumina tem uma atividade biológica extremamente expressiva, importante. Ela é anti-inflamatória, capaz de gerar muitas propriedades. Ela é um antioxidante poderoso, além de anti-inflamatória, antioxidante. Ela tem outras ações. É uma questão que está em uso. A cúrcuma longa tem um uso, porque ela tem uma atividade biológica, apesar de ser usada tradicionalmente como tempero. Nós também citamos a evidência científica. Por exemplo, o ginkgo biloba é uma planta que hoje muitos conhecem. Ele tem benefícios excelentes para a cognição e para a circulação sanguínea. Os estudos que foram feitos, vêm sendo feitos com o ginkgo biloba, demonstram que ele tem atividade sobre o organismo vivo e tem ação biológica. Os estudos epidemiológicos feitos ao longo do tempo e também de laboratório têm demonstrado isso. Ele é uma planta muito antiga, né, o ginkgo biloba. Ele é um dos organismos vivos mais antigos do planeta Terra, que tem uma atividade biológica importante. Então, ele é usado como planta medicinal em muitos contextos por causa dessa capacidade dele de agir sobre os sistemas biológicos. Nós também temos o uso popular das plantas. Em muitos locais, muitas comunidades, pelo mundo todo, você recomenda o uso de algumas plantas para tratar umas condições, e a gente até acredita que esse uso é estudado, e, no entanto, não é só uma indicação popular. Por exemplo, a camomila, que nós conhecemos, é uma das mais usadas no mundo inteiro, tem uma recomendação popular. Povos de várias partes da Europa usam a camomila como um calmante leve, para ajudar no sono. Essa indicação popular atravessou os oceanos e chegou hoje a vários lugares, na África, no Brasil, aqui nas Américas, e com uma indicação de uso popular. É uma tradição popular na Europa e a gente tem ela como importante. Quem hoje é capaz de dizer que a camomila não tem o seu efeito sobre o sono, sobre o sistema nervoso.
Então, essa é uma questão muito importante. Outra questão é o reconhecimento oficial. Algumas plantas, não são muitas, porque os laboratórios não têm interesse em estudá-las, mas algumas plantas já passaram por reconhecimento oficial. A medicina convencional já reconhece essas plantas e elas entram em medicamento. Então, é o caso de um medicamento feito com a Digitalis purpurea, a dedaleira. A dedaleira é uma planta extremamente eficiente para questões cardíacas. Tem um remédio, não vou citar o nome, pode ver fácil, para questões cardíacas, que é feito com ela. Então, o laboratório não tem outra fonte para fazer esse medicamento que não seja a Digitalis purpurea, a delareira. Então, ela tem um reconhecimento oficial, é aprovada pela Anvisa, por as várias agências reguladoras no mundo todo. Então, é importante a gente saber dessas questões, porque à medida que a gente vai percorrendo uma trajetória, fazendo uma jornada rumo ao conhecimento das plantas medicinais, até a gente chegar no que temos hoje, nós tivemos de longa data. Então, a gente está fazendo essa jornada, é uma jornada científica moderna hoje, mas começou tradicional lá atrás e tem sido vital para a história da humanidade percorrer essa jornada das plantas. Mas é importante, sim, considerar que as plantas são úteis e nós devemos utilizá-las, já que planta, eu tenho dito em outros vídeos, não tem efeito colateral. Planta tem contraindicação. Você pode ela não pode não ser indicada para determinada pessoa ou condição, o que não faz sentido falar em efeito colateral, né? Ela não é indicada para uma pessoa. Normalmente, mulheres grávidas, crianças, idosos, exigem um cuidado maior, mas é contraindicado. Não é que ela tenha efeito colateral, lógico. O que é importante é que a gente tem que ter conhecimento. Esse conhecimento sobre as plantas, que uso se dá a elas, as formas de preparação, chá, tintura, cataplasma. Então, esse conhecimento de que planta é indicada para quê, que planta age melhor combinada com a outra, isso tudo faz parte dessa jornada que a gente tem feito aqui, que esse canal está propondo, né? E eu espero que você lembre sempre disso. Se a condição de saúde é uma condição séria, não usa só essas informações para se tratar. Procura um profissional qualificado, um profissional médico, né? Profissional de saúde, não necessariamente um médico, um profissional de saúde, que conheça o uso das plantas, um fitoterapeuta, pode te ajudar para você não ter efeito que não queria com a planta. Eu quero agradecer a sua companhia e considera se inscrever no canal se você está gostando, se tem sido útil para você. Considera se inscrever nesse canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos que gostam desse tipo de assunto, que você vê que precisa dessas informações. Curte, compartilha, se inscreve e até a próxima. Nós nos encontramos. Tchau.